Boa noite, minha gente. Sejam bem-vindas a mais um encontro do nosso curso Comida de Pensar, que é o curso de Ciências Gastronômicas aqui da Escola de Humanas, em que a gente vai provocar mais algumas reflexões, né, e estimular o pensamento crítico e, enfim, à medida que a gente entrega também algumas informações sobre esse mundo, né, da gastronomia e da comida de um modo geral, né? Compreendendo que a comida desempenha um papel muito central na nossa vida. E hoje a gente chega a uma temática muito importante e muito pouco abordada se a gente for pensar na experiência gastronômica, né? Normalmente a gastronomia se aparta, ela se omite, né, de questões como a fome, a miséria, né? E a temática que junta essas coisas, né, que é a soberania alimentar. Soberania alimentar é um conceito até um tanto novo, né, na sociedade, de modo geral, né? Ele vem a partir do século XX, então, quando o mundo começa a ter uma consciência de globalização, a gente começa a pensar em soberania alimentar. Pois bem, hoje vamos confrontar esse tema da soberania alimentar a partir da metáfora do sertão. Guimarães Rosa, ele escreve no Grande Sertão Veredas, né, que há um sertão dentro de cada um de nós. E essa é a brincadeira que a gente faz meio poética, né, na aula de hoje, para a gente poder se referir ao sertão como esse lugar que a gente carrega, né? E aqui a gente vai falar muito sobre a nossa brasilidade e a nossa fragilidade, e a gente falou sobre o viralatismo à brasileira, né, o complexo de vira-latas, e agora a gente vai assumir que não é mais um complexo, mas senão uma identidade de vira-latas, né? A partir do signo do vira-lata caramelo, que vocês também estão muito acostumados aí a ver nos memes da vida. Pois bem, vai ser uma pequena viagenzinha, como eu sempre gosto de fazer, mas a ideia é que a gente traga uma atenção sobre essa temática, que não é exatamente gastronômica, né? Quando a gente fala em soberania alimentar, a gente fala de soberania gastronômica, né? Como a gente falou lá na primeira aula, a gastronomia se aparta da alimentação por conta da forma como ela produz sentidos, né? A alimentação, portanto, ela diz respeito a fundamentos, né, até políticos, né, e sociais específicos, né, da nossa forma como comer. E a gastronomia, ela gera, né, ela permite uma dinâmica, né, diferente. Pois bem, na aula de hoje, passamos pelo conceito de soberania alimentar e a gente reivindica a ideia da comida como lugar, a comida como o nosso lugar, como o sertão que é dentro de nós, que a gente carrega. A gente carrega para onde quer que a gente vá. O que aprendemos também com a poética sertaneja. A poética sertaneja vai ser muito importante para a gente nessa aula. Eu vou usar muito essa referência de Guimarães Rosa e também de Graciliano, né, em Vidas Secas. Eu vou explicar depois melhorzinho. Então, a gente vai abordar essas questões de comida, memória e de autonomia, que vai ser o primeiro tema em que a gente vai tentar, enfim, não tratar a exaustão, mas pelo menos tentar providenciar uma compreensão mais interessante sobre autonomia. Perfeito? Giovana está tentando entrar novamente. Conseguiu, Giovana? Conseguiu? Conseguiu, né? Giovana está aí na área. Beleza. Seja bem-vindo. Soberania alimentar. No mundo, como eu falei, consegui. No mundo, esse debate é muito jovem. As primeiras problemáticas sobre soberania alimentar, elas surgem na década de 30, né, do século passado, ou seja, 1930, ou seja, século 20. Muito, muito, muito recente, né, se a gente for pensar que o problema da fome, que é basicamente o da subalimentação, né, que é o grande gargalo, né, para se alcançar uma soberania alimentar, ela deveria ter sido superado, já é verdade, à medida em que a gente se desenvolve como sociedade, né, nações, comunidades.
Mas é quando o mundo vai enfrentar esse problema de uma forma global. Por quê? Porque com a globalização, você tem algumas questões que começam a interessar ao mundo inteiro. Então, existe uma certa trégua, né, nesse sentido, com a criação da própria ONU, né, que é esse organismo, e no quesito da alimentação, você vai ter a FAO, né, a FAO que vai entrar como essa organização para poder trazer algum tipo de estabilidade, né, e de política pública, não pública, né, mas enfim, não governamental, na verdade, algum tipo de auxílio para, enfim, situações de extrema pobreza, para situações de subalimentação ou de desnutrição, que foi o grande tema, né? Desnutrição era a grande forma como a gente se referenciava à proposta, né, de soberania durante o século XX, principalmente. Mas é quando, né, na segunda metade do século XX, é quando se tem, então, uma tomada de consciência desse fenômeno real, crescente e aviltante que é, né, a subalimentação e a fome e a miséria. Antes da gente chegar na soberania alimentar, é preciso passar pela segurança alimentar. Essa ideia de segurança alimentar não são termos sinônimos. De vez em quando aparece como confusão, né? Segurança e soberania alimentar. Mas não existe soberania alimentar sem segurança alimentar antes. Não se alcança, né? Então, a segurança alimentar é um caminho para a geração de uma soberania alimentar. A segurança alimentar ela é compreendida em dois âmbitos, né, maiores. O primeiro, que é o que a gente aprende no curso de gastronomia, ou então, né, cursos técnicos de hospitalidade ou de comércio voltado para a área de alimentação e bebidas, que é exatamente a segurança alimentar no sentido de técnico-legislativo, né, o sentido técnico-legislativo da coisa, que prevê normas e, enfim, boas práticas que você precisa ter dentro de uma cozinha ou dentro de qualquer tipo de comércio que lida com alimentos, né? O supermercado, a feira, todo mundo está sob esses regramentos. Então, a segurança alimentar prevê datas de validade, selos, né, de fiscalização. Enfim, ele busca garantir que aquela comida que está sendo comercializada ela oferece uma segurança. Só que essa segurança ela é muito mais sanitária. Quando a gente fala em segurança alimentar, de um modo mais macro, a gente está falando de permitir uma alimentação que seja coerente e que tenha um mínimo, né, de nutrientes necessários para um ser humano ingerir, em termos de porções, inclusive, e diversidade. E aí é quando a gente vê o grande gargalo da coisa. Porque não só a gente tem essa ausência do ponto de vista técnico legislativo, como eu falei, como também temos no sentido mais macro. Veja, a comida de um restaurante, ela precisa ser jogada fora, mesmo se tiver muito boa, ela não pode ser doada, entende? Algumas comidas conseguem autorização legislativa para doação. Caso do pão, por exemplo, né? Muitas padarias, elas no final do expediente, elas não conseguiram vender toda a produção, então junta aquela produção e leva para doação. Isso pode ser feito no caso das padarias. Em alguns restaurantes, dependendo até de estado e principalmente países, os regramentos vão mudando a cada instante, né? Havia um regramento para a rede hoteleira, nem sei se existe isso ainda hoje, de que você não podia levar nem mesmo a sua própria comida para viagem depois que você já comeu, sabe? Então, o famoso dog bag, o famoso, né, embala para viagem o resto que eu não dei conta, ele se recusava a fazer. Falei, não, essa comida tem que ir para o lixo ou você tem que terminar de comer aí agora. O que é uma contradição absurda, né? Pessoas morrendo de fome e o comércio, né, regido, né, por uma legislação, jogando essa comida fora. Então, a segurança alimentar, ela passa por muitos lugares, né? Então, essa mesma comida, ele não pode entregar para quem está passando fome, para quem está numa situação de pobreza, mas ele pode jogar no lixo e essa pessoa comer de lá, não é isso?
Então, a gente cria esse tipo de situação à medida que a gente abandona o debate sério, né, sobre essa questão e enfrenta, de fato, a questão essa problemática da segurança alimentar de frente. Então, a segurança alimentar, ela deixa de existir à medida que você não tem acesso a uma comida de qualidade. Quando eu falo de qualidade, a gente não está falando usando o mesmo parâmetro de qualidade da gastronomia, né, do restaurante, né? Qualidade é aquela de mais alta e mais baixa, né? Aqui a gente está falando de uma qualidade mínima, que é a qualidade de comida sana. Sana no sentido de que ela é própria para o consumo, não tem problemas, não carrega doença, né? Enfim, foi inspecionada, alguma coisa assim. Então, para poder haver uma segurança alimentar, é preciso haver uma política pública, que a gente vai tratar na próxima aula, para gerar essa segurança alimentar, para garanti-la, não é isso? E também precisa haver algo anterior à segurança alimentar, que é o saneamento básico. Não existe segurança alimentar sem condições favoráveis para a produção ou para consumo de alimento. Então, quando você tem uma comunidade com esgoto a céu aberto, você vai ter uma comunidade que está em extrema insegurança alimentar, porque a infecção ela está exposta e pode chegar ao seu alimento, e isso vai gerar uma insegurança. Então, a segurança alimentar ela atua em vários âmbitos, né, e não um único âmbito, né, de gerar, de fato, a segurança. Quando a gente fala em segurança, é que a gente quer dar uma alimentação segura no ponto de vista de completa, né? Era uma política, inclusive, que tinha, na verdade ainda tem, né? Criada a partir do CONSEA, que é justamente de você oferecer nas escolas públicas, né, comida baseada na relação com a agricultura familiar. Então, são legislações que vão depois para âmbitos estaduais, e aí você começa a ter essas disputas ideológicas a partir dos lobbies da indústria. E aí é outra história, né, que a gente vai precisar problematizar em outro momento. Pois, tendo uma segurança alimentar, a gente pode, então, tentar pensar em uma soberania alimentar. Ok. O que seria a soberania alimentar? Seria, primeiro, a ideia de soberania, de ser soberano, ou seja, de ser autônomo enquanto nação ou enquanto indivíduo, enquanto sociedade. Então, a geração de autonomia, que a gente relaciona à comensalidade. O espírito da comensalidade é o espírito gerador da autonomia. Porque quando a gente volta lá atrás, que nem a gente falou nas primeiras aulas, nas primeiras reuniões à mesa para se dividir o alimento, a gente tinha uma produção gastronômica que era comunitária, né? A produção alimentar ela era feita a partir da divisão de tarefas e de uma reunião de comunitária à mesa que distribuía esse alimento, né? Hoje o nome disso é comunismo, não é isso? E ninguém quer mais. Ou seja, você não pode mais criar uma política pública pensando em, enfim, não deixar a gente morrer de fome, que o nome disso se torna comunismo. Pois bem, enfim, não tenho medo desse lobo mau, né? Que me assombra é quem naturaliza justamente o espectro da fome. Pois, para a soberania alimentar hoje em dia, a gente tem pensado a partir de duas grandes teses, que inclusive se opõem sobre essa situação alimentar para o nosso futuro próximo. Por um lado, você tem quem acredita que o crescimento da produção, como a gente tem feito hoje, ele não vai ser capaz de fazer frente às necessidades alimentares do mundo. Por quê? Porque está havendo um aumento demográfico enorme, conforme previsto. Existe uma necessidade de melhorar os atuais níveis de nutrição, ou seja, de geração de segurança alimentar. E isso é para cerca de 800 milhões de pessoas no mundo. Dessas 800 milhões, 30 milhões delas estão no Brasil. Ou seja, tem um consumo crescente também de produtos de origem animal, mas que tem gerado perdas de recursos em águas, terras úteis, principalmente devido à degradação de solos, devido à desertificação, tudo isso promovido, por exemplo, pelo agronegócio,
pela indústria madeireira, né, pelo lobby, enfim, por uma política neoliberal que tem sido realidade nossa, né? Sem falar dos eventos naturais, né, da crise climática, erosão, salinização, né, enfim, o consumo urbano industrial, expansão urbana. Ou seja, os caminhos devoram cada vez mais terras úteis para a agricultura, essa é a verdade. E o impacto possível dos fenômenos ecológicos, ele está previsto por conta disso. Então, você tem essa primeira frente. Não daremos conta de produzir uma quantidade suficiente para atender a geração futura, logo ali na esquina, que está crescendo cada vez mais. Não sei se vocês sabem, mas a Índia está prestes a passar a China em termos populacionais e a Nigéria está prestes a passar o Brasil em termos populacionais. Então você fica assim, que louco, né? É muita gente no mundo. Por outro lado, você tem uma outra tese, que são os que pensam no progresso tecnológico, particularmente o progresso a partir das biotecnologias, que favorecem ou que valorizam, né, a recuperação de recursos naturais. Ou seja, o progresso para os modos de produção que sejam mais duradouros, mais sustentáveis, e que permitirão que o crescimento dessa produção vá se adaptando ao crescimento das necessidades que vão aumentar. Então, são duas teses opostas que, na verdade, elas podem muito bem se juntar. Uma como causa, como uma percepção real, entendendo que o mundo, beleza, a gente acredita que o mundo vai mudar, mas a gente precisa pensar na realidade, né? Não vai, sabe? Não tão cedo. E, por outro lado, você vir com essa projeção de geração de sustentabilidade e tudo mais. Essas questões são as geradoras, ou seja, seriam as ferramentas, né, para a gente poder resolver o problema de 800 milhões de pessoas no mundo, o que daria, então, uma soberania alimentar enquanto comunidade ou aldeia global, né, para a gente poder pensar nisso. Então, veja, nosso trajeto até a soberania alimentar, ele é muito longo e ela precisa ser feita em pequenas escalas, né? Você gera a soberania a partir do exercício da comensalidade e da autonomia. Então, não só como um evento global, mas a partir de nós mesmos. E aí vem a nossa chamada, né, de responsabilidade para si. Precisamos também nos comprometer com isso. Então, quando a gente fala de comensalidade e autonomia, a gente tem que pensar que se soberania também é geradora, ou então seria o resultado de um processo bem-sucedido de geração de autonomia, isso significa que nós, por algum motivo, e por vários motivos, na verdade, estamos perdendo essas autonomias em relação ao comer. A gente perde autonomia, primeiro, pela ementa escravocrata. Ou seja, você tem essa máxima escravocrata de que o negro escravizado, a ele foi negado o exercício de uma autonomia da sua cultura, né? O exercício da sua própria cultura. O que é uma tese que me parece falsa, né? E você já tem algumas críticas. Laurence Alves, inclusive, traz uma delas, bem interessante, no seu artigo Comida Ongé, enquanto Dória ainda traz uma questão um tanto limitada, que a Laurence acusa de racista, inclusive, que é de pensar que o negro escravizado não contribuiu para a formação da culinária brasileira, por falta de autonomia. O que faz sentido se a gente pensar que ele não tinha, de fato, autonomia. Só que a gente tem que lembrar que o negro escravizado ele brigou por autonomia. Ele conquistou a autonomia em algum nível, em alguma rebelião. Os quilombos são prova viva dessa resiliência, né, que foi gestadora da luta por autonomia, por emancipação, na verdade, ainda mais forte. Então, se torna uma falácia, né, você não considerar a contribuição negra por conta da limitação da escravidão, que de fato limitava, né, a produção simbólica de cultura, tanto é que muita coisa se perdeu, né? Só que muita coisa passou. Então, houve sim uma transmissão de cultura. Tivemos. Só que, nessa contemporaneidade, nessa pós-modernidade, temos percebido
que não mais temos as amarras da escravidão, mas temos outros tipos de amarras que nos impedem de exercer a nossa autonomia. Autonomia, gente, é a liberdade de plantar, colher, cozinhar e comer a partir de escolhas, ou seja, produzir cultura. Quantos de nós plantamos, colhemos, cozinhamos e comemos? Talvez nós, mais interessados na cozinha, a gente tem ali uma hortinha, o nosso manjericão fresco, sabe? Mas e aí? Não é uma perda de autonomia? Eu não escolho mais o que eu planto, sabe? Então, o que a terra me dá, eu não colho mais, eu compro. E quando eu compro, eu passo já a partir de uma curadoria. Curadoria se tornou um termo muito utilizado para gastronomia, né? Curadoria gastronômica, né? Vamos fazer uma curadoria de ingredientes, uma curadoria de, enfim, receitas. Então, quando a gente relega ou terceiriza o plantio e a colheita, já temos uma primeira perda de autonomia. Quando a gente terceiriza o ato de cozinhar, temos uma outra. A gente só não conseguiu ainda, e nem vai conseguir, terceirizar o ato de comer, porque comeremos. Mas não escolhemos. A escolha do que comer ainda é, em última instância, né, geradora de autonomia. Só que temos outras forças que têm escolhido por nós. Só que essa escolha não é... Eu não estou falando do imperialismo americano, entendeu? Que, enfim, nos obriga a assistir filme de Hollywood, sabe? Essa coisa. Não, estou falando muito mais de que, quando você vai ao supermercado, você está exposto ali a uma curadoria. Você não tem direito de comer algo que não esteja ali. Não tem direito no sentido de, enfim, lhe foi podada essa escolha. Por quê? Porque o supermercado ele é parte de uma rede, né, desse grande varejo, que ela é articulada, e que ela é articulada, inclusive, com um lobby industrial. Ou seja, não se entra em supermercado fácil assim. Não sei quem aqui é do ramo da alimentação aí e que já trabalhou com essas relações com redes de varejo, redes varejistas, né? Para saber o quão difícil é você conseguir, como uma pessoa independente, autônoma, entrar no supermercado, por exemplo, com o seu produto. É um caminho muito complicado. Então, o supermercado ele acaba se fazendo valer dessa força dele de poder te conduzir ao que você vai comprar. Se você não concorda politicamente ou ideologicamente com determinadas marcas, de repente você vai se ver numa situação no supermercado em que você só compra o dela ou você não compra nada. É o que a Sadia, Seara, Barra Perdigão, Barra, enfim, que são todos o mesmo buraco, entendeu? O mesmo produtor, ou o mesmo grupo, né? O BRF por trás, ela faz. Então você acha que você tem uma autonomia de escolha quando você vê que a salsicha Perdigão é mais barata que a Sadia, que a Seara e que a Aurora, e quando você leva, você está levando qualquer uma delas. Porque no final das contas, você está beneficiando todas, porque a indústria ela se entende por trás. Então, ela não te permite fazer essa escolha. Não tem lá a salsicha artesanal do Zé Fulaninho no supermercado, entende? Então, gera-se um projeto de orientação do que a gente consome. Perfeito? E isso é parte de um projeto, ou de uma dinâmica, na verdade, não de um projeto, mas de uma dinâmica que tem a ver com as dimensões da produção e do consumo. Antes da gente chegar nela, vamos voltar para a fome. Que a gente estava falando, eu acabei me estendendo num argumento que eu já vou retomar daqui a pouco. Desde sempre, tivemos movimentos cíclicos de grandes fomes. Então, essa consciência, tanto da fome como da fartura, ela sempre permeou o nosso imaginário. E a gente nunca conseguiu resolvê-lo. Por mais que o mundo, a história, nos desse exemplos. Grande exemplo é como estamos hoje, né? Em 2020, pandemia estoura,
e a gente vê o resultado desastrado e desastroso, né, ao qual nossa população mundial, né, foi relegada, não só pelo vírus, mas pela condição humana de falta de um projeto que permitisse uma consciência da fartura e da fome também, né, de que viria ou virá uma fome e precisamos gerar fartura. Deixa eu explicar melhor a partir dessa pequena linha do tempo, só para a gente marcar alguns momentos da história em que aconteceram, né, grandes fomes. A primeira delas vem do relato bíblico, na verdade, que a gente não sabe por certo se é histórico, apesar de ter algumas pistas, né, ou se é mitológico. Mas, enfim, ele nos serve, porque ele retrata o Antigo Egito, né, o Egito da Antiguidade, e a história do rei José, o rei do Egito, não é isso? José, na verdade, ele era de uma tribo de Israel, ele foi vendido pelos irmãos, ou então largado pelos irmãos, num poço, vendido como escravo, né, para mercadores, e, enfim, isso tudo como um plano de vingança por inveja, basicamente. Foi dado como morto, então, para o pai deles, e ele vai parar lá nas masmorras do faraó. E Faraó acorda um dia perturbado de um sono, de um sonho, né? Um sonho inquietante, né? Você não é Gregor Samsa, não. Mas o Faraó acorda perturbado porque teve um sonho. O sonho dele era de que vacas magras, 7 vacas magras, magérrimas, engoliam 7 vacas gordas e que 7 espigas de milho ressecadas devoravam as espigas de milho formosas, né? E José aparece para poder, então, decodificar o sonho de Faraó. E nessa decodificação ele vai falar: Faraó, isso significa que teremos 7 anos de grande fartura que serão procedidos por 7 anos de grande escassez. E isso fez com que o Faraó tomasse uma decisão política, que é estocar cereais. E aí tem uma parte histórica, né, que de fato o Egito se tornou uma grande referência nessa produção de silos, né, os silos arcaicos para estoque de cereais e de grãos e de sementes de modo geral, em grandes quantidades, para durar muito tempo, ou seja, os primeiros alimentos não perecíveis começavam no Egito Antigo. Entendendo que viria uma grande fome, uma grande escassez, precisávamos nos preparar para elas. Claro que o motivo da preparação bíblico foi a predição, né, a profecia, mas aqui a gente pode entender do motivo político que fora, de fato, uma estratégia, né, já prevendo esse ciclo. Depois de Cristo, 793, na Alta Idade Média, você vai ter o Império Romano, né, exercendo o que foi conhecido como a economia moral carolíngia. A economia moral, ela teria uma base na distribuição de comida, né, e de bens, né, ou seja, distribuição de renda, basicamente, para um propósito, na verdade, da população não morrer. Ou seja, não foi por uma bondade. Teve um espírito cristão ali, né, da ideia cristã, que foi, enfim, religião e poder político andavam juntos. Então, foi chamado de economia moral justamente porque a moral da igreja detinha, né, a ideia de que você não podia deixar pessoas passarem fome, precisava atender ou assistir aos necessitados. E você tem uma grande construção agora, né, que é do espaço urbano, que começa a ser modelado, e você começa a passar por grandes crises. Aqui provavelmente deve ter acontecido uma grande fome, que fez com que Carlos Magno exercesse, então, essa capacidade de distribuir o alimento entre a população, né, para conseguir gerar algum tipo de equilíbrio. Dando mais um salto aí, na Baixa Idade Média, ou seja, no finalzinho, 1315, você tem o momento da grande fome, né? A grande fome na Idade Média, ela vem com uma grande novidade para os estudiosos, né?
que seria as grandes fomes, elas vêm junto com grandes pragas. Então, as grandes pragas, elas costumam carregar, né, como consequência, uma grande fome. E vai ser aquilo que vai ser compreendido muito bem na modernidade, final do século XIX, na última década do século XIX, no Brasil, acontece a seca do Noventinha, ou a fome do Noventinha. Noventinha era o termo dado a essa década, né, os anos 90 do século XIX. A seca do Noventinha foi o primeiro movimento de grande retirada e migração dos povos nordestinos do sertão. Então, os sertanejos começaram a descer, né, a se retirar tanto para o litoral como principalmente para o sul, gerando então um grande processo migratório para a fuga da seca, para buscar alimento, para buscar principalmente água, né? Água não só de beber, mas água para plantar e colher, né? E até que você tem em 1930 a grande conscientização, que foi esse momento que eu relatei há pouco, em que você começa a ter um despertamento de agentes públicos e de agentes também políticos não governamentais que vão se unir para poder tentar resolver problemas em nível mundial. Como consequência, você tem a criação da FAO. Um outro momento curioso vai ser de 1968, com a grande crise, a eclosão da grande crise do Sahel africano. Sahel é a parte meridional ali, né, mais ou menos na altura da Nigéria, para baixo, assim, até centro-sul africano, que você tem uma grande fome, né? E aí foi uma fome primeira fome, né, midiática, digamos, né? Que aí você já tinha o advento da televisão, você já tinha as comunicações internacionais, correspondentes políticos, então você teve uma grande mobilização em torno dessa tentativa de superação da fome, que veio com guerrilhas e que eram consequências, obviamente, da colonização e da usurpação, né, das terras africanas realizadas por tantos séculos antes disso, né? Então, você vai ter ali na crise de Sahel essa primeira identificação de um movimento global para poder auxiliar a África. Ele redundou, como para vocês terem ideia de quanto durou, né, isso, e ainda dura, né? Ainda estamos vivendo essa crise humanitária na África, né? Não só lá, mas especificamente para esse caso. Você vai ter o Live Aid acontecendo em 1985. Vocês vão lembrar se assistiram o filme do Queen, né? A biografia lá cinebiografia do Freddie Mercury, que termina com um concerto do Queen no Live Aid. O Live Aid foi justamente esse grande concerto pop rock que levantou recursos e chamou a atenção, lançou os holofotes para a crise humanitária na África a partir da fome. Então, esses são os momentos, né, de consciência de fome e de fartura. Pulamos aí para 2020, pandemia. A pandemia, ela faz isso, né? A gente começa a se preocupar com o vírus, toda a luta vai ser com o vírus, é uma grande praga do nosso tempo, e que gera como resultado uma população mais pobre, mais miserável, mais carente, mais vulnerável e, portanto, mais faminta. Então, a fome é consequência da pandemia. São duas fomes. Não é apenas a fome de comer, a fome orgânica. A fome orgânica, ela vai ser relatada, e esse capítulo As Duas Fomes está lá no nosso material de leitura, como parte do prefácio do grande livro, né, do Josué de Castro, que é a Geografia da Fome, e que, infelizmente, está atual. Aliás, ele iria morrer novamente se soubesse disso, né? Que um livro que ele escreveu nos anos 40 sobre o problema da fome estaria sendo atual em 2021 e sendo utilizado, né? Pois está. Então, ele coloca em perspectiva duas fomes, né? A fome orgânica, que tem, ela nasce de uma interdependência entre fome e saúde sanitária da população, ou seja, o que estamos vendo hoje, entendeu? Uma crise sanitária que levou a uma situação de fome mais agravada, não que ela não existisse antes, para mostrar como as coisas são interdependentes. Então, a fome orgânica é essa situação física e biológica, né, da escassez de nutrientes para o corpo, energia, alimento. Mas também
somos carentes dessa fome política. A fome política foi a que nos sequestrou, né, no nosso passado histórico, a harmonia que a gente precisa ter entre os quadros naturais e a nossa própria vivência, né, humana. Então, por consequência desse desequilíbrio, que a gente tratou na aula passada como ecosofia, né, a ecosofia sendo essa teoria facilitadora ou possibilitadora, né, desse equilíbrio novamente, né, você vê que ele nunca foi o projeto central. A gente sempre saqueou o meio ambiente. A gente está sempre exigindo do meio ambiente e nunca buscando respeitá-lo e gerar essa harmonia. Tanto é que, por tantas vezes, o próprio Josué de Castro nos alertou do que aconteceria e a gente ainda assim está em 2021 falando sobre a grande crise climática que está diante de nós e que é resultado de um processo de saqueamento do meio ambiente incontrolado que a gente continua fazendo, mesmo sabendo as consequências, mesmo vendo as consequências científicas. Pois, quando ele vai tratar da fome política, ele vai falar sobre o republicanismo, que começa a gerar um outro tipo de problema, porque ele se torna a fachada de um bem-estar social e não a solução. Por quê? Porque a república, ela abandona o campo. E quando a gente fala em abandono no campo, a gente está falando justamente de processos migratórios que não foram necessariamente, ou que não foram de jeito nenhum, né, românticos como a gente normalmente pensa. Né? Nos anos 50, nos anos 60, tivemos uma mudança da população, da dinâmica social do campo para a cidade. Não foi uma mudança da dinâmica social, foi um abandono progressivo do campo, dos cuidados com o campo, de não levar para o campo a sustentabilidade necessária para que ele continuasse, perdão, alimentando a cidade. Diante de uma explosão urbana, ou seja, de um surto de urbanização, como diria Castro. Né? Esse surto de urbanização é o que vai gerar o desequilíbrio na cidade. Então, a cidade, que tudo provê, deixou de prover. Como consequência, acontece, então, a marginalização das maiorias. Marginalização das maiorias nada mais é do que a criação de grandes comunidades periféricas e que entrarão, né, ou participarão da dinâmica social, mas que serão invisíveis, né, ao olhar do Estado e ao cuidado do Estado. Tanto é que a gente tem ainda muitas comunidades aos nossos derredores de grandes cidades, né, a maioria de nós, eu acho que estamos, né, em grandes cidades ou em cidades urbanizadas, e que sabemos que nas nossas periferias há comunidades, há espaços nos quais não se chegou nem a o esgoto, né, e o básico, né, do saneamento. E, portanto, vive sob o fio da insegurança alimentar. Fome orgânica, junto com a fome política, gera essa grande crise que só será solucionado com a reivindicação desse sertão que está dentro de nós, desse espírito resiliente do sertão. Pois bem, antes da gente chegar no sertão, vamos voltar aqui quando eu estava falando sobre as dimensões, né, da produção e do consumo, à medida em que, com esse projeto da urbanização, você tem, então, um afastamento até da nossa própria relação com o campo, como a gente já percebe. Então, todo o nosso contato com a comida ele passa a ser mediado pelas dimensões da produção e a partir das nossas condições, né, ou expectativas de consumo. Então, há dois caminhos, né? O primeiro, esse de cima, ele representa a dimensão da produção. A dimensão da produção, ela é basicamente industrial, mesmo se não for, tá? Porque essa lógica serve também para a comida que não é industrializada.
quando a gente fala da dimensão da produção, é a lógica da industrialização, né? Ou seja, a lógica fordista da escala. Você precisa gerar algum tipo de escala. O agricultor familiar ele gera uma escala, né? À medida que ele não vende só dentro da fazenda dele e começa a participar de algumas feiras, ele cria ali uma pequena, né, produção em escala, né? Então, o aspecto de industrialização é esse. E você tem a industrialização como tal, literal, né? Que seria a produção de alimentos que são embalados, que são produzidos para poder gerar, né, ou então atender alguma demanda, ou criar, né, novas demandas em torno dele. O projeto de industrialização ele prevê então a produção de alimentos para atender a uma comunidade, né, que demograficamente cresce, né, como a gente falou anteriormente. Então, a produção, a esfera da industrialização, ela é importante para a gente entender que produzimos para atender necessidades das pessoas. E a racionalização é a segunda dimensão, né? Porque você não só produz de qualquer jeito. Você não chega lá e coloca sabe, um balde de feijão. Você vai embalar, você vai porcionar, você vai racionalizar. Isso vai servir tanto para fins financeiros, né, de taxação e etc e tal. E aí você começa a utilizar os termos quilos, né, ou então gramas, ou então, né, ml, parará, parará, e faz essa previsão. Por que que a gente consome leite em pacotes, litros, garrafas, ou etc., de 1 litro? Por que que a gente consome, enfim, extrato de tomate numa lata de X gramas? E aí você tem a versão na lata de 2, 3 quilos, que vai ser direcionada para o atacado. Também uma racionalização, ou seja, e até na feira. A feira vai pegar as laranjas, não vai jogar um monte ali em cima, senão ela começa também a organizar essas laranjas em pacotes que ficam mais evidentes ou mais fáceis de você conseguir comercializar. A própria lógica granel é uma lógica de racionalização, que você vai ter a autonomia em dizer que eu quero tanto, né? Eu quero tantos, né? Então, a racionalização ela participa dessa dimensão da produção. A gente produz pensando também nas porções. Isso vai ser muito importante para todo o setor da restauração, né? Então, bares, restaurantes, né? Porção de petisco, existe uma conta por trás, né? Quantos petiscos eu coloco nessa porção, sabe? Petisco normalmente é algo que você compartilha, né? Quanto que é suficiente para você compartilhar e quanto que já não seria, né? E vai parecer mais uma entradinha. Enfim, são contas que, como processo, né, de produção, a gente começa a fazer. A mesma coisa o tamanho do prato de comida, né? Se a comida já vem no prato, então a gente precisa ter uma quantidade X. Se faz parte de um menu degustação, Y. E se é um self-service, você coloca lá o preço da tara do prato. E em terceiro momento, você tem na dimensão de produção a funcionalização. Para que serve, e como que eu atendo ou facilito a vida das pessoas servindo ou produzindo dessa forma. Ou seja, a funcionalização é o resultado que vai fazer você comprar X ou Y, né? É a tampa da garrafa, né? É o próprio alimento, né? O conteúdo do alimento que você vai ter, né? Ah, eu vou comprar uma seleta de legumes já pronta, né? Então isso é um aspecto da funcionalização, né? Você vai ter lá um monte de verdura, né, em conserva junta, porque ela serve um tipo de demanda, ela atende um tipo de demanda, né? Enfim, você começa a ter essa outra dimensão de prever, né, ou até instigar ou instruir, né, ou dirigir o consumo a partir da lógica produtiva. Na dimensão do consumo, é o porquê ou como a gente consome. Então, a gente consome a partir do sabor. O sabor é a primeira dimensão do consumo. Não existe outra. Não existe tal coisa como gente come por comer. Gente come sim por sabor.
Passando fome ou sem passar fome, o sabor ele é importante. Não acreditem na falácia de certo governador, ex-prefeito, alguma coisa assim, que inventou de dar ração humana para a gente pobre, sob o argumento de que, aspas, pobre não tem paladar, ou seja, pode comer qualquer coisa. Bem, pobre é gente, mais do que esse cidadão, inclusive, né? Bem mais. E você vai ter a tal da farinata, que felizmente foi enterrada nessa proposta nesse momento. Continuemos vigilantes, porque a esfera do sabor é absolutamente importante para a alimentação. Não estamos falando do sabor, percepção gustativa, estética, como a gente tem conversado, mas o sabor como uma dimensão do consumo. Eu como pelo sabor. É claro que você vai comer primeiro para atender uma necessidade fisiológica. É claro que você pode até passar por cima do sabor ou desconsiderá-lo para fins de uma determinada dieta ou para fins de uma alimentação, como infelizmente uma parte grande da população faz. O sabor de uma comida que está no lixo não deve ser agradável, sabe? Mas ele entra. Só quando a gente consome consciente e pode, a gente vai fazer escolhas que passam pela dimensão do sabor. A segunda dimensão na qual ele vai passar é o da saúde. A dimensão da saúde ela vai ser super importante, não pensando na retórica fitness, tá, gente? Quando eu falo em saúde saudável, comida saudável, eu não estou me referindo ao campo fitness, que capturou o termo saudável para poder falar que você tem que comer peito de frango com batata doce. Não é isso que é saudável. Quando eu falo saudável, é comida sana, comida que é boa em termos de ingredientes, suas gorduras, seus açúcares naturais, enfim, todas as suas propriedades e principalmente a diversidade dessa produção que vai atender os seus auspícios, né, naturais por vitaminas, por energia, por saúde. Fazemos escolhas, então, na dimensão do consumo pela saúde. Quando a gente busca o mais saudável, a gente não está falando desse saudável fitness, tá? Então, entendido? Não estamos falando de que a pessoa faz uma escolha pela comida mais saudável. Não. A gente faz escolhas que passam por uma compreensão de saúde. Essa compreensão que está mudando. E aí a gente começa a consumir coisas como, sei lá, barra de whey protein, né? Mas o que a gente está falando de saúde é a ideia de que, eita, preciso comer mais vegetais, mais verduras, mais frutas, preciso diminuir o açúcar, preciso aumentar tal coisa. Não exatamente por conta da dieta, né, da ideia da dieta, mas por conta da dieta natural nossa, das nossas próprias necessidades. Quando temos um mal-estar, principalmente estomacal, a gente não vai correndo comer uma feijoada. Não é isso? Eu adoro feijoada, meu prato favorito. Não vou comer porque não vai ser saudável para mim neste momento. Estou passando mal. Vou preferir ou vou optar por esse outro tipo de alimento. Então a gente começa a escolher os alimentos pela saúde. Pela saúde. O reino animal ele se parece um pouco com isso, né? Quem tem ou já teve um cachorrinho de estimação sabe que os bichos vão comer grama quando estão se sentindo mal para dar uma limpada no estômago, não é isso? Ou seja, o cachorro não come grama, ele faz isso por uma necessidade. No nosso caso é menos assim, tá? A gente não está falando de uma necessidade de saúde que a gente vai sempre ficar se medicando. A dimensão da saúde é a dimensão da consciência de que a gente tem uma alimentação diversificada e que a gente tenta, né, gerar algum tipo de equilíbrio, ainda que a gente, né, tenha nossos abusos, né, e nossas patologias, aí são outras camadas. A terceira dimensão do consumo é a comodidade. Comemos porque é cômodo. Ou seja, a comodidade faz parte da nossa escolha alimentar. Seja do consumo dos congelados, seja inclusive do uso, né, de alimentos frescos do mercado. Porque a ideia de comodidade, ela também é muito volátil, sabe? Para você pode ser cômodo preparar a sua própria comida, porque você controla alguma coisa. Mas para você também
pode ser cômodo pedir um iFood, ou pode ser cômodo os dois. A ideia de comodidade ela vai ser fluida, né? Porque o que é cômodo para um não é cômodo para outro, mas a comodidade, de um modo geral, ela diz respeito a o que é cômodo para ti. Ou seja, para mim é fácil consumir esse tipo de produto todo dia. Por uma questão de sabor, por uma questão de saúde, por uma questão de comodidade, eu vou consumi-lo. Eu vou fazer as compras do mês. Faço compras do mês porque eu quero gerar uma comodidade na minha dimensão de consumo. Então, eu já quero comprar todo o material que eu preciso para um mês, estocá-lo e fazer a minha própria gestão dessa comida. Entende? Levar uma marmita do trabalho ou fazer uma compra na feira. Tudo isso representa a comodidade, dependendo dos nossos objetivos. Então, são essas as dimensões de produção e de consumo. O sabor, ele foi o primeiro tabu a ser enterrado, eu acho que para todos sempre, a partir justamente da ideia de comida do futuro. A comida do futuro, ela representou coisas diferentes, né, ao longo do tempo. Na Revolução Industrial, ele representou o Fordismo, que possibilitou, então, a escala, a produção e a venda e o consumo em escala de alimentos não perecíveis, ou seja, a tecnologia do não perecível se tornou uma grande vedete do Fordismo, porque resolveu problemas de comodidade de grande parte da população. Os leites UHT da vida, né, e enfim os como é que é? As conservas, né, elas começam a resolver vários problemas de comodidade. E claro que a indústria sempre vai pensar nas dimensões do sabor e da saúde. Não à toa, ela sempre está em sintonia com demandas da sociedade. Não por bondade, mas por força de venda. Você vai ver agora que todos os tipos de alimentos industrializados, principalmente esses molhos, né, enlatados e tal, eles vão vir com alguma propagandinha, alguma coisa do tipo menos sódio, menos não sei o quê. Os iogurtes, enfim, os biscoitos, eles vão vir com menos São 20 açúcar, horas. menos isso, menos aquilo. Esse menos, ele se torna uma demanda atual da sociedade. Então, quando a gente fala em comida futuro, ela vai representar coisas muito diferentes. Nos anos 50, o McDonald's ele propõe, né, na verdade não é o McDonald's em si, mas você tem então o fenômeno, né, que foi chamado por Flandrin e Montanari na história da alimentação de McDonaldização, que foi o momento em que conseguiu se encontrar um atalho enorme para o consumo de comida em restaurantes, comida pronta, né? Ou seja, antes você tinha que consumir um prato, que você ia sentar no restaurante, gastar um talher, esperar a comida ser feita ou ser finalizada, então comer. E o McDonald's ele cria então esse modelo de negócio super incrível, né, para do ponto de vista industrial e de negócio, né? Se você já viram aquele filme Fome de Poder, né, com gente, Michael Keaton fazendo o Ray Kroc, né? Vocês percebem que o McDonald's ele funcionava de uma forma muito interessante, né, no início. A proposta era basicamente você servir um único tipo de prato, ou seja, aquele hambúrguer, né, com 2 gotas disso, 2 gotas daquilo, picles, não sei o que, parará, tudo muito mecanizado. Você vendia a rodo aquele negócio, eram 3 itens e que eram vendidos dentro de um saco de papel e que você levava embora. Então o restaurante, ele economizava tudo. A comida dele, a embalagem, tudo se torna perecível. E a perecibilidade se torna uma estratégia muito interessante para a escalabilidade, porque ele faz um processo que é mecanizado, automatizado, na verdade, e ele gera, então, um produto que vai ser descartado, e aí o compromisso é com quem está comprando essa comida. Chegamos até aí como sociedade. E não conseguimos avançar mais quando, nos anos 80, foi colocado como a grande comida do futuro a chamada Pílula do Astronauta. A Pílula do Astronauta foi um projeto que, felizmente, sucumbiu, né? Faliu miseravelmente, porque ele tinha um grande problema de partida.
Alguns teóricos, cientistas, né, dos anos 70, começavam a projetar uma comida do futuro na qual a gente ia se alimentar de pílulas, né? Fazendo com que a gente não precisasse mais ter todo o trabalho, né, de produção de comida, de fazer, de comer e tal, e já resolvia o nosso problema. O que eles não pensaram, e aí depois foi desbancado, né, por outros cientistas, que vieram falando que a dimensão do sabor ela é a primeira, mais importante dimensão, depois, né, obviamente, da necessidade de se comer, para a pessoa comer. Então, a dimensão do sabor ela não conseguia ser resolvida pela pílula do astronauta, que resolvia a questão vitamínica e nutricional, etc. Então, a pílula de astronauta cai por terra. Era a grande comida do futuro nos anos 80. Hoje temos uma nova comida do futuro. E a nova comida do futuro, igualmente a todos esses processos, ele comete mais um erro muito parecido com todos eles, que é de conseguir acertar no marketing e gerar a mesma contradição que fez com que a gente chegasse a essa discussão no início das contas. Futuro Burger é o grande exemplo disso. Não sei se vocês já tiveram o desprazer de comer um Futuro Burger, mas o Futuro Burger ele vem, né, o nome inclusive é da Fazenda Futuro, né? Várias produções de comida semelhante, né, à carne ou com textura, querendo imitar, sob o argumento de que está gerando mais sustentabilidade por extrair os seus componentes de plantas e mesmo assim entregar um sabor de carne. Que carne é essa? Mas tudo bem até aí. Não fosse o fato de olha a lista de ingredientes de um futuro burger. Mais de 16 itens para um hambúrguer. E aí eu pergunto para vocês, pessoas escoladas e que gostam de cozinhar, aqui hoje, na turma de hoje, a gente não tem, da noite a gente não tem os hamburgueiros, né? Que a gente conversou hoje à tarde, né? Tinha a galera do hambúrguer. E aí eu perguntei, e aí, pessoal do hambúrguer, com quantos itens você faz um hambúrguer? Vocês se arriscariam? Gabi, Giovana, Ludmila? Pergunto para vocês. Com quantos itens fazemos um hambúrguer? Bom, eu acho que com 3 itens você faz um hambúrguer. Carne, sal, pimenta do reino. 6 estourando, Giovana. 6 ali já é, entendeu? É burger vegano que você fez com 3 vegetais, né? Então pensou em tudo. Não, Giovana, quando eu tô falando do hambúrguer, eu tô falando do hambúrguer, do disquinho de hambúrguer. Tá? Eu achei que era tudo também. Não, o Futuro Burger são 16 ingredientes no disco de hambúrguer. Sem contar pão, sem contar salada e ketchup, entendeu? Ou seja, você cria uma grandíssima contradição. Em nome da sustentabilidade, querendo, enfim, gerar um planeta mais consciente, né, da crise ambiental, que em parte sim é deflagrada pelo aumento, né, ou então pelo consumo de carne vermelha tão grande que a gente tem, né? Que, aliás, o agronegócio, principalmente a pecuária, ela vai ser uma das maiores consumidoras de recursos hídricos, né? E também uma das maiores, enfim, destruidoras de solos, né? Você vai ter realmente essa preocupação. Só que não adianta você produzir outro tipo de enfim, receita, digamos assim, que vai participar da mesma lógica destrutiva do processo ou do ultraprocesso, né, da grande indústria. E aí a gente chega no Futuro Burger desse jeito, entende? A nossa saída para a comida do futuro é tentar voltar para a comida do passado. E aí chegamos na nossa soberania alimentar. A soberania está lá atrás. A soberania, ela acontece, né, para a gente nessa forma em que vivemos hoje, sob o signo do vira-lata caramelo. Se vocês tiverem questões, gente, podem chamar aí, tá?
que eu acabei passando correndo assim, entendeu? Nem dei tempo para vocês. Soberania alimentar, ou viver sob o signo vira-lata caramelo. O bichinho, e aí eu usei o meme talvez mais charmoso e fofo da internet, né, para esse nosso momento agora. O vira-lata caramelo é essa criatura, ou essa entidade, ou esse personagem, ou esse imaginário do povo brasileiro, né? Eu acho que ele representa justamente essa nossa luta como ser brasileiro, né? Do complexo de vira-latas para, de fato, viver como um vira-latas. Ou seja, estamos espalhados, estamos aí no centro da cidade, estamos carentes, mas estamos resistentes, sabe? Mesmo com resignação, com tudo, aparece a resiliência. Resiliência do vira-lata caramelo é uma coisa incrível, né? Ele consegue, algumas vezes, comer do bem e do melhor, outras vezes passa fome, outras vezes come mal e porcamente, às vezes ele é olhado com um olhar de empatia e às vezes ele é enxotado de onde ele está. Então, essa é a nossa situação. Hoje, com o Brasil, estamos nessa situação literalmente, né, diante do mundo, né? Quando a gente fala que é brasileiro para alguém que é do estrangeiro, a pessoa ou fica com dó ou fica com raiva. Não é isso? Então, a gente gera essas reações. Viver sobre esse signo virado caramelo é a gente carregar um sertão. Carregar o sertão, nessa lógica do Guimarães Rosa, é a gente poder se conectar ao nosso solo, por mais distante que a gente esteja dele. Quando a gente o faz carregando o nosso conjunto patrimonial e memorial de relações de vida. Então, quando a gente vai falar de comida, vai ser muito importante o lugar de onde a gente vem, que não necessariamente ele é o representante da fartura, mas ele é o nosso lugar. O sertão ele foi por muito tempo usado como enfim, um estereótipo, né, da escassez, como se fosse esse chão aí, ó, esse chão rachado da seca, sendo que o sertão é um dos lugares, né, onde as coisas melhor florescem, as comidas ou as verduras mais resistentes nascem dali. Ana Rita Suassuna, ela vai escrever no seu belíssimo livro Gastronomia Sertaneja, né, sobre a experiência do maxixe, em que ela vai falar que o maxixe é o primeiro verde a ir para a panela. Ele é o primeiro verde a ir para a panela porque basta o primeiro orvalho aparecer no sertão que o maxixe brota. Ele não precisa nem da chuva, de tão resistente, tão forte que é. Ser soberano, minha gente, também passa pela nossa memória, por a gente reconhecer o nosso lugar. Passa por essa luta que a gente tem visto hoje aqui na Esplanada dos Ministérios, né, do povo indígena, fazendo a marcha das mulheres indígenas contra o marco temporal. Porque ser soberano é ter um chão para chamar de seu. Um chão que não é só terra e adubo, demarcação e plantio. Este é um chão transcendental, um chão que convoca os saberes ancestrais, do qual brota a poesia regada pela memória. Uma existência que pode perder a terra, mas nunca abandonar o chão. Esse é um trecho da minha tese que eu compartilho com vocês, porque eu entendo que o chão, ou seja, a origem da comida, é a origem da nossa existência, né? A origem da nossa memória, ela rege a nossa forma como se relacionar ou buscar essa soberania tão desejada como sociedade. Individualmente, muitas vezes a gente consegue, não é isso? E a gente o faz a partir do nosso lugar. A comida é um lugar. E esse lugar está dentro de nós. A gente carrega para lá e para cá. A gente carrega nas nossas memórias e nos nossos desejos. Veja o grande exemplo de um vira-lata caramelo, uma heroína, né, da nossa literatura brasileira, a baleia. Vamos ver um trechinho? A Morte da Baleia, de Graciliano Ramos, em Vidas Secas, interpretada aqui na versão do Nelson Pereira dos Santos, para Vidas Secas, né, o filme. Se você estiver vendo a gravação, basta clicar aí em Morte da Baleia. Morre baleia, né? E com ela,
vem uma projeção de um futuro utópico, né? Transcendental. Vocês viram que, não sei se vocês já leram, né, o Vidas Secas, ou já tinham visto o filme, mas quando a baleia morre, aparecem, né, esses preás, né, correndo. Seria o delírio final dela, né? Que nas palavras de Graciliano fazem mais sentido. E aí eu vou ler para vocês esse trechinho da morte da baleia, segundo o livro Vidas Secas. A tremura subia, deixava a barriga e chegava ao peito de baleia. Do peito para trás era tudo insensibilidade e esquecimento, mas o resto do corpo se arrepiava. Espinhos de mandacaru penetravam na carne meio comida pela doença. Baleia encostava a cabecinha fatigada na pedra. A pedra estava fria. Certamente, sim, a Vitória teria deixado o fogo apagar-se muito cedo. Baleia queria dormir. Acordaria feliz, no mundo cheio de preás. E lamberia as mãos de Fabiano. Fabiano enorme. As crianças se esponjariam com ela. Rolariam com ela num pátio enorme, num chiqueiro enorme. O mundo ficaria todo cheio de preás, gordos e enormes. O mundo seria, gente, uma fartura. O sertão, apesar do estereótipo da escassez, ele projeta o signo da fartura. Dentro das nossas consciências de fome e de fartura, o sertão dentro de nós, ele busca pela fartura. E o sertão, ele representa, de fato, a fartura que habita essa nossa terra, que é o Brasil. A busca de soberania alimentar, como falei para vocês, ela não é uma busca pela comida que comeremos no futuro, senão como que a gente faz para comer a comida que a gente sempre comeu lá no passado. Beleza, minha gente? Essa foi a ideia, né, por trás do sertão, né? Ou a representação do sertão para a nossa conversa de hoje. Alguma questão que vocês queiram levantar? Não. Tudo beleza? De boa? Gente, eu saí correndo ou impressão minha nessa aula de hoje? Falei rápido demais, não foi? Foi mal, gente. Às vezes acontece isso. Queria deixar para vocês aqui, como inspiração, mais uma musiquinha do nosso repertório Comida de Ouvir, que está lá no Spotify. Vocês podem dar uma olhada, enfim, na playlist, que é a playlist do nosso curso, né? Tudo que a gente tem lá. Simbolizando, né, essa retirada sertaneja, Elomar e Xangai, eles vão fazer uma puluxia. Puluxia era como se fosse enfim, uma moda de viola, só que uma moda de viola para a linguagem sertaneja, né? Do sertanejo nordestino, né? Do sertão, né? Dos interiores ali, principalmente da Bahia. E Elomar e Xangai vão fazer uma puluxia que vai falar sobre o tropeiro Gonçalim. E a partir disso ele vai remeter justamente à seca do Doventinha e essa primeira grande migração que houve a partir, né, da fuga ou da busca por uma água, né, por enfim, mananciais. E a partir daí ele vai fazer uma narrativa, né, sobre como que o tropeiro ele embalava a sua comida para viajar e seguir então para uma nova terra, sempre com muita resiliência. Então, com vocês, se vocês estiverem vendo a gravação, basta clicar aí abaixo em Puluxias, de O Tropeiro Gonçalim. E aí, minha gente? Uma pequena inspiração para a gente, né? Vocês têm esse material todo ali na nosso ambiente virtual de ensino e podem, então, acompanhar por ali, né, outras leituras. Inclusive, tem a Geografia da Fome, né, do Josué de Castro. Aqui está a Puluxia, né, a imagem, esqueci de passar a imagem do slide. Levanta em Burana, amanhã já chegou. A besta Ruana era a mula, né? Na estrada formou, a tropa encantada do patrão senhor, pega a feijoada em Burana, meu amor. Já lembra que nós não tem nada na vida, o bem que nós tinha, Deus elevou, deixou nós com a graça e as forças da vida.
com que nós amassa o pão com suor. Existe uma poesia muito bonita, né, que é saída justamente da escassez, mas que projeta essa grande fartura que a gente espera conseguir encontrar e falar que somos, enfim, soberanos, né, na nossa alimentação e na nossa gastronomia. A gastronomia precisa entender que ela faz parte dessa problematização. Não adianta virar as costas pensando que vai ficar falando só de restaurante, de receita, sem esquecer de resolver problemas que passam por ela também e que a atingem frontalmente, como a soberania alimentar. Essa foi a nossa conversa de hoje, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês. Foi muito bom tê-los aqui. Ai, gente, Graciliano Ramos é brabo, né, Ludmila? Não existe imunidade para Graciliano Ramos. Baleia, para quem não assistiu ou não leu o livro e tal, e depois faça isso, né, eu recomendo, Ludmila, pelo jeito, também recomendo, que Baleia não era Aí, a Giovana também. Baleia não era um personagem só, não era um cachorro, uma cachorra, né, uma cadela. Era um agente, né? Era uma pessoa, né? O personagem Baleia, inclusive, muitas vezes carregava mais humanidade do que a própria família de humanos, né, que a acompanhava. Então, tem essa outra perspectiva também, e por isso também essa grande visão que tem é da Baleia, e não de Fabiano, de Vitória, né, das crianças. Pois é isso, minha gente. Pode ser um pouco meio... Essa aula, ela é mais melancólica, né, por causa disso. Mas prometo que faz parte da narrativa, tá? Esse é aquele momento em que a gente fica assim, poxa, o herói está sofrendo. Mas aí a gente vai para a próxima aula, em que a gente vai, então, mostrar os caminhos efetivos para a mudança, gente. Nem tudo está perdido. Vamos falar sobre política pública, sobre as nossas identidades culturais, gastronômicas, né, por consequência, e vamos falar dos caminhos que a gente pode construir para sair dessa. Beleza? Muito obrigado, gente, pela participação. E a gente se vê, então, na próxima semana, segunda-feira e quarta-feira, terminando o nosso curso Comida de Pensar, sendo que na quarta-feira venham, porque a gente vai ter uma conversa final e que queria ouvir de vocês, né, o que vocês acharam do curso, mas também não é obrigatório, tá, pessoal? Vou mandar depois enfim, um formulário que a Dri vai mandar para vocês preencherem, né, para ajudar a dar mais uma melhorada no curso, dar um feedback para a gente. Espero que vocês tenham acompanhado e curtido até aqui, e a gente se vê, então, na segunda-feira com nossa aula de identidades gastronômicas. Beleza? Posso fazer Então, último? Oi, pode, Eba. Perguntar sobre o artigo final. Porque Sim, minha gente. Olha, vamos lá, o artigo final. Deixa eu interromper aqui. O artigo final é muito livre, gente. Vocês podem escrever em qualquer formato, as ideias que vocês tiverem, para a gente poder montar essa revista, como vocês já viram, né? Que é super divertida. É uma revista, gente, que não tem uma pressão em cima de vocês, do tipo, preciso ter uma ideia super original, preciso escrever bem pra caramba. Não é isso. É uma revista que veio bem claro que era de exercício retórico, né, para a gente pensar a comida. Então, você pode usar para poder trazer seus questionamentos, você pode trazer uma receita também, se você quiser, né? Fale um pouco da receita, né? Se você estiver querendo apresentar. Se tiver foto, pode mandar também, porque a gente vai fazer uma revista bem coletiva. A gente continua produzindo depois que termina o curso, tá? Então, depois que termina o curso, a gente tem 15 dias para entregar os textos para a gente poder editar e poder soltar, então, a nova edição. Beleza? Deu para entender, Ludmila? Deu sim. Legal. Vocês podem mandar. Eu acho que a Giovana já fez isso. Tem mais alguém que fez isso, que eu esqueci. A Vitória, que mandou para mim alguns questionamentos, começou a trocar algumas ideias para a gente poder pensar nesse texto. Então, façam isso. Estou aqui para ajudar vocês nisso também, porque eu acho que pode ser bem interessante para vocês também. Né? Tem gente que vai se beneficiar mais com essa
com essa produção, mas eu estimulo a todo mundo que o faça, porque eu acho que vai fazer muito bem para vocês, tá? Não para vocês se tornarem escritoras ou escritores de gastronomia, pode ser que sim, mas para vocês poderem exercitar o pensamento gastronômico, que é o grande objetivo do Comida de Pensar. Beleza? É isso. Valeu, minha gente. Obrigado demais pela participação. Me chamem no e-mail se precisarem. Estou aí à disposição de vocês. Tá bom? Bom final de semana para vocês. Até segunda-feira. Um beijo.